Vamos nessa, torcedor do Vitória, falar de frente para você. Tô com o Gabriel Galindo, com o Adson Piedade. Quando saiu o segundo turno, os jogos que tinham Vitória em casa e fora, eu não contava com ponto aqui no Morumbis, que agora é Morumbis, né? Aliás, por gentileza, deixa a curtida aí, que é importante pra gente, mesmo em meio a essa fase ruim nossa. Peço a você o seu like e também a sua inscrição. Eu não contava com pontos do Vitória diante do São Paulo aqui no Morumbis. Mas a falta de qualidade do Vitória, a limitação técnica do Vitória, ela fica cada vez mais evidente. E esse foi mais um jogo que o adversário não precisou de muito para vencer o Vitória. Houve aquele erro individual do Wagner Leonardo, mas em muitas circunstâncias se tinha um Vitória meio que abatido, entregue. O Adson até cita no decorrer da transmissão, a expressão corporal dos jogadores era assim, sabe? Vamos ver aí, tal, pan, não era aquele time aguerrido, com sangue, eu não posso falar isso, gente, mas Vanderlei Luxemburgo falou, time com vontade, entendeu? Não era o Vitória de hoje. Aí no segundo tempo, vejam, quando o São Paulo resolveu parar de jogar, desceu as linhas, o Vitória achou um pênalti criado pelo melhor jogador do time hoje, que é o Lucas Esteves, pelo menos em minha opinião. O mais regular, pênalti, Alejandro converte, e depois tem outras chances. Carlos Eduardo, me faça uma garapa, irmão. O cara furou uma bola daquela ali. Foi Castilho, né, que furou uma vez, Lepo, e agora ele. Três jogadores diferentes furando na pequena área, evidenciando a baixa qualidade técnica do elenco do Vitória, a extrema limitação técnica que nós temos. Gente, eu me apegava no fato de Vitória ter uma gestão que hoje não tem confusão política, como teve lá em 2014, em 2018, que atrasava salários nessas oportunidades também. Hoje não atrasa, né? Que tem um ambiente para trabalhar tranquilo, que não tinha antes também. Estrutura, que antes não tinha, a que tem hoje. Só que o time deixa a desejar. Então não adianta você pagar salário antecipado, como estava pagando, fretar voo, como fretou uma vez aí, pagando R$1 milhão. Não adianta ter a estrutura que está dando, não adianta ter o ambiente que tem, não ter guerra política, se você não tem um time bem montado, véio. Um time bem planejado e armado, velho. Então, o jogo de hoje, o resultado pra mim, foi normal, velho. 2-1 ali, ó. Poderia ser até pior. O cenário quando abriu 2-0 era de 8 pro São Paulo. 2-1 eu vejo assim no final, pra mim é normal, pô. Se eu visse um time com vontade, você tá entendendo o que eu tô falando, né? Com vontade de jogar, pá, brigando, aquela coisa, pã, acertando os passes, pá, teve chance, fez, não teve, pá, aquela coisa, mas não, eu vejo um Vitória que o outro fura, que o cidadão que valeu 5 milhões tem dois sozinhos na esquerda, quer dar de 3 dentro na direita, eu não aguento. Aí ó, o erro individual de Wagner Leonardo e outras circunstâncias que a gente vai pontuando, que começa a ficar assim, ó, rapaz, Deus ajude, viu? Porque, meu irmão, eu vou lhe falar a verdade, né? Eu sei que no momento de derrota e frustração, vocês falam assim, já era, agora já foi. Calma, calma, segura a onda, vai ser viola, difícil, pode chamar até de milagre, mas o Vitória não pode ser rebaixado, gente. Como isso, Anderson? O time é horroroso, poxa, Anderson, com você tá difícil, muito, sem você vai ser impossível, então bora segurar a onda aí, não sei como, mas o Vitória tem que ficar na Série A. Porque a estrutura que tem hoje o clube não é de time de Série B. Não pode cair de jeito nenhum. O Vitória não pode cair de jeito nenhum. Então, ou a gente se une, como o Galindo falou, é contra tudo e contra todos, e às vezes até contra nós mesmos. Janderson, Carlos Eduardo e companhia limitada que teve a chance de... Enfim, não quero... Leonardo, água de salsicha, Deus me perdoe. Hoje eu estou citando pontualmente que eu não faço, né? Água de salsicha, Leonardo. Que isso, Anderson? Não serve pra nada, pô. Não serve pra nada. Não serve pra nada.
cara, o Lepo, não foi o Lepo, foi Zé Hugo, fez o facão, qual a dele? Vá, pai. Vou tentar aqui, ó. Olha pro lado, do lado. E faço uma garapa também, pô. Então, assim, é isso que eu tô querendo citar, né? Pontuações assim. No que é que eu me apego na permanência? Me apego em você, que torce pro Vitória aí, ó. Que não vai abandonar, não vai deixar. E mesmo em meio a essa dificuldade, esse time limitadíssimo, que nos estressa, mas o que vale é a instituição. E aí, meu irmão, conseguiu ficar pau pra cima de Fábio Mota, de Mané Catanajura Neto, de todo mundo, pra contratar direito, minha zorra, pro ano que vem. Porque se cair, é pior ainda o cenário, né? Pra direção, né? Em que termos de cobrança, né? Mas se ficar, eu tô dizendo, e vai ficar, em nome de Jesus, vai ficar, a gente não vai deixar essa zorra cair, vamos pra cima dele. Vamos pra cima, meu, cobrar. Porque eu não aceito nada menos do que Mateuzinho, nada menos na zaga do que Wagner Leonardo. É daí pra cima, gente. Pra cima, todos os anos contratado do ano que vem, Adson. Vitória ficando na Série A, eu quero que você diga, esse chega pra ficar, ser titular na direita, ser titular na zaga, ser titular no ataque, chega pra ser titular. É inadmissível ficar e não ter competência pra montar um bom elenco. É, porque é baiano, e o... Dane-se zorra de baiano, meu irmão. Já ganhou, massa, nos divertimos, foi massa. Mas tá sendo um terror a Série A do Vitória, um terror, um sofrimento, meu irmão. Um frio desgraçado aqui em São Paulo, que eu peguei o capote, fui de cachecol pra ver esse jogo de hoje. Com lampejos que eu pedi, né? De algumas coisas boas do Vitória. Mas eu volto a dizer, não diga que caiu, não abre a boca pra falar isso, que não caiu ainda, tem muito jogo pela frente, o cenário é ruim, o time é limitado, tem um bocado de jogador horroroso no Vitória, mas nós vamos nos unir, porque nós é quem fazemos, somos nós quem fazemos o Esporte Clube Vitória, irmão, acontecer. Somos nós que torcemos, que cobramos, que vamos pra cima, que apoiamos, somos nós. Não é essas perebas que estão aí hoje, não. Então a gente vai se unir e apoiar essa cambada de jogador ruim ficando na Série A. E depois vamos cobrar do presidente, do diretor, de quem for, melhores contratações. Mas por hora é apoiar. Por hora é não jogar toalha. Por hora é não desistir. Por hora, porque ainda dá. Tá bom? Adson, fale sobre o jogo aí, meu irmão, por favor. Vamos lá. Meus queridos, que o elenco do Vitória é fraco e o time é limitadíssimo, eu acho que todo torcedor rubro-negro sabe, e a gente empurra esse Vitória porque somos donos do Vitória, né? Temos que estar lá para empurrar esse time, esse elenco, porque amamos o Vitória. O Vitória é do torcedor, não é de nenhum presidente, de nenhum diretor. Então a gente sabe que o elenco é fraco, que o time é limitadíssimo. Isso já ficou bem evidenciado. Se analisarmos apenas o placar, o resultado de 2-1 no jogo contra o São Paulo no Morumbi, é natural, é normal para qualquer equipe, não só o Vitória, você chegar no Morumbi e perder um jogo. Só que o São Paulo não estava 100% titular. O São Paulo não estava 100%, digamos assim, focado no Brasileirão. O São Paulo está dividindo as atenções. Então, faz com que o Vitória tivesse uma responsabilidade maior no jogo de trazer pontos, até pela sua situação na tabela. E aí o Vitória entra para fazer um primeiro tempo que tem que ser margem de erro zero. Aliás, o Vitória tem que fazer todos os jogos margem de erro zero. Não teve erro muito coletivo, Vitória, assim, gigante. Um adversário sair de sua pressão é natural dentro de um jogo. Só que o São Paulo sai de uma pressão e faz o gol. O Vitória erra uma bola individual e faz o gol. Então, evidencia um erro individual, saiu um gol, foi bastante penalizado o Vitória nesse jogo. E no único, talvez, erro da pressão, também foi muito penalizado, toma o gol do São Paulo. E aí 2-0 abre o São Paulo no primeiro tempo. A gente imaginaria que iria ficar muito difícil, como ficou, de Vitória reagir ainda nessa partida lá em São Paulo. O Vitória que volta para o segundo tempo com uma mudança, né? A Vitória mudou no intervalo ali, entrou o Caio Vinícius, foi para o meio campo, e aí entra o Edu, e aí eu entendi por que ele não lança o Edu logo de primeira, porque, olha, Edu, vou te resguardar, porque você falhou contra o Cruzeiro,
E se a gente toma logo 1, 2 gols aqui no primeiro tempo, você tá fora do Vitória, você já vai estar escorado, o torcedor não vai querer mais que você entre. Então ele segurou o Edu, como já tinha saído 2 gols, ele desfaz o que foi apenas para poupar o Edu, e não se poupa jogador dessa forma, ou ele é bom, ou é ruim, e é. E aí ele coloca o Caio Vinícius no meio, e com 5 minutos, ele tira o Caio Vinícius e coloca o Naldi. E aí o Caio Vinícius sai retado. Pô, se era pra me tirar logo no intervalo. Já volta com o Naldi no meio e o Edu na zaga. Então, seu Carpini, isso aí a gente pode colocar o Carpini. Mas o Vitória voltou pelo menos mais assim, sem frio. Tava muito frio hoje em São Paulo, né? O Vitória voltou mais aquecido pro segundo tempo e contou com o São Paulo que assim, tipo que deixou o Vitória. No segundo tempo o São Paulo fez tudo ao contrário. No primeiro foi um time que não deixou o Vitória jogar, coisa que é difícil nessa Série A, assim. Os times jogavam e deixavam o Vitória jogar, pela falta de qualidade técnica que o Vitória tem, todos já sabem. Então o time joga e deixa o Vitória jogar. Já o São Paulo não, jogou e não deixou o Vitória jogar no primeiro tempo. Ou quis fazer logo o placar, para no segundo tempo poupar. E realmente poupou ali o Lucas, depois que o Vitória faz o 2-1, ele tira o Lucas, tira o Calieri. E poderia ter deixado, né, que o Vitória fez 2-1, poderia tentar empatar, mas o São Paulo, digamos assim, continuou o jogo igual. Vitória não foi superior a ponto de empatar, continuou o jogo igual. No entanto, o Vitória foi melhor que o primeiro tempo, porque não poderia ser tão ruim como foi o primeiro. Não tinha, talvez, mais margem para ser ruim como o primeiro tempo. E aí o Vitória cresceu um pouco. O São Paulo tirou um pouco o pé. O Vitória foi ali, conseguiu o pênalti, tentou uma outra jogada ali e teve a grande chance nos pés ali do Carlos Eduardo, que faltou frieza. Essa é a palavra, frieza faltou a ele. Porque ele tentou um chute de primeira que se pega na veia, fatalmente também teria feito o gol. Tá? A tomada de decisão não é errada, mas a execução é errada. E aí você me fala, mas você disse que ele poderia dominar. Eu disse que ele poderia dominar porque ele tinha opções de outras tomadas de decisão. Mas a decisão de chutar de primeira não é errado. O erro foi a execução. Então, tomada de decisão errada, execução sem qualidade, sem técnica, furou a bola, chutou para trás e o Vitória perdeu a chance ali, a única que teve no jogo todo, chance clara fora o pênalti, foi a única que o Vitória teve no jogo todo, numa bola pingada na área. E aí o Carlos Eduardo erra e não consegue o empate. Um jogo que o segundo tempo foi equilibrado. São Paulo teve melhores momentos, o Vitória também teve um gol anulado ainda com o Lucas, que está arrebentando ali, jogando de meia central. Deu esperança, Adson, esse final de jogo do Vitória aí? Olha, deu e não deu. Eu acho que o Vitória perde o Mateuzinho, fica mais limitado ainda tecnicamente. A gente não vê ações no mercado de qualidade. Tem aí, parece que o Mosquito para estrear, mas é um jogador apenas ok ali, que talvez seja titular pela fase até que vive o Oswaldo e o Carlos Eduardo, mas não vai saltar também o Vitória de patamar, pode até ajudar. O Vitória precisa de um 9, não tem. Outro meia, que o Jean Mota não tá bem. Infelizmente, essa aí o Vitória contratou, não culpo o Vitória, não deu certo. O Mateuzinho se lesionou. Eu acho que quando voltar já dá para jogar no tripé. E tem torcedor me perguntando, eu engato aqui, se não já seria a hora de trocar o treinador para dar mais uma motivada, para tentar o Vitória dar mais uma arrancada. Aí eu digo, com certeza, essa semana já vai se pensar nisso no jogo contra o Vasco. Se o Vitória tem qualquer tipo de revés, empate ou derrota, eu acho que já começa a ficar insustentável o seu Carpini, até porque não contratou diretor de futebol. Carpini que está contratando, contrata o Edu e improvisa com 2 zagueiros no banco. Logo quando ele chega em Salvador, ele tira o Camutanga de titular e coloca o Bruno Uve. Hoje o Bruno é reserva, o cara improvisa, ele nem entra. Então, Carpini já começou a ter muita culpa no cartório. Ele deve ter sido o dedo dele, o Carlos Eduardo. Ele deve ter aprovado também o Ricardo Hiller para jogar de primeiro homem de cabeça de área. Tava botando o cara na frente do tripé, o cara caiu muito. Tava jogando recuado, tava muito bem o Ricardo. Agora ele não sabe se coloca o Machado, se coloca o Oliveira, se coloca o Luan, se coloca o Ricardo, se coloca o Naldi na cabeça da área, porque ele tá cheio de cabeça de área, o Carlos, e ele não consegue definir aquele tripé. Eu acho que o tripé dele agora, como o Vitória precisa vencer jogos, tem que ser 2 volantes e Mateuzinho no meio.
E aí ele abre o Mosquito, por exemplo, que chegou agora com o Carlos Eduardo, continua tentando o Carlos Eduardo para ver se vai. Porque o nosso querido Oswaldinho também já desgastou de novo. Já desgastou. Começou a jogar jogos seguidos de titular. O Oswaldo já desgastou novamente, já sentiu a sequência da competição. Então, em termos de resultado, em termos de jogo, é natural você sofrer com o São Paulo 2-1. Só que teve alguns pesos nisso aí. O São Paulo não estava todo titular, não estava totalmente focado no Brasileirão, apesar de que pressionou o Vitória para não deixar jogar. Porque o que a gente faz contra time inferior tecnicamente? A gente pressiona para eles darem a bola para a gente jogar. E foi isso que o São Paulo fez e abriu 2-0 com muita facilidade. A gente esperava até que o placar fosse ser mais elástico, e que bom que não foi. Vitória está na briga, mas eu acho que Carpini tem ali o jogo chave dele contra o Vasco. Ou ele faz os 3 pontos, ou Carpini, com certeza, talvez seja a peça que vai precisar ser trocada, já que a janela já vai fechar, e aí você tem que motivar o clube de alguma forma. E a única forma que se acha no futebol brasileiro é trocando o treinador. Então, ou então o presidente assume, como os outros presidentes do Atlético Goianiense, do Fortaleza, assume, chama a responsabilidade toda e diz: Carpini vai ficar, se a gente cair, a gente vai jogar a Série B com ele. O presidente fala isso, ou ele vai botar a responsabilidade no treinador e trocar contra o Vasco. Não tem outra escapatória para o Vitória agora. Ou o Vitória pontua, principalmente nos jogos tidos assim mais próximos de 6 pontos, ou o Vitória vai estar fadado a retornar à Série B em 2025. Sobre o jogo, com certeza, foi um resultado assim que você pode dizer que é um resultado 2-1, até um resultado normal na Série A. O Vitória tem impactos piores vindo de outros jogos e da performance que tem colocado. Individualmente, eu acho que o Lucas Arcanjo não fez um bom primeiro tempo, mas também não falhou nos gols. No segundo tempo fez um bom segundo tempo, participou, fez bola longa e tal. Foi um segundo tempo bacana, assim também como o Lepo. Fez um primeiro tempo razoável ali, no segundo melhorou mais, conseguiu tanto marcar quanto sair um pouco mais ali na frente. Errou algumas bolas, ainda não é aquele Lepo, mas deu uma melhorada. O Edu entrou ali no segundo tempo, foi até bem, poderia ter entrado jogando, mas o Carpini ficou com medo, botou o time botou o Caio Vinícius, que jogou bem também o primeiro tempo. O Wagner Leonardo regular, mas errou no gol, errou jogando para frente, coisa que o William Oliveira não fica tentando, com medo de errar e sair do time. Ou seja, eu prefiro que o cara erre jogando vertical, arriscando, do que o cara errar jogando para trás e para o lado. Então, fica a dica aí. O Ricardo, talvez o pior do Vitória hoje, não gostei do jogo de Ricardo, não dá para jogar de costa. O William Oliveira voltou até melhor que nos outros jogos, tá? Mesmo sendo burocrático demais, o cara não arrisca nada. O Machado, razoável, fez um jogo razoável. O Esteves, eu pulei ali lateral esquerdo, mas foi o melhor do Vitória, sem dúvida, hoje, o mais regular, sofreu o pênalti ali. O Oswaldo, como eu disse, desgastou de novo, cansado. Temos que ver aí o Carlos Eduardo entrando de primeira para ver o que, é que vai acontecer. Ainda não entrou nenhum jogo de primeira. Temos que ver também o jogador novo contratado, o Mosquito. Vitória precisa de um camisa 9. O Alejandro não foi bem, fez o gol de pênalti, mas achei que não foi bem. Errou muitas bolas para dar sequência. Não foi bem o Alejandro. O Zé Hugo tem entrado até melhor do que antes, tá? Tem entrado mais lúcido. Tentou ajudar o Vitória ali, mas foi pouco tempo. O Naldo entrou um pouco melhor que contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro foi desastroso. O Naldo ainda ganhou minutos novamente. O Alejandro realmente sem condições, cara. Sem condições. Troca a hora do passe, ele dá o chute. A hora do chute, ele tenta dar um 3 dedos. A hora de driblar, ele corre com a bola. A hora de correr, ele dribla. Toda hora troca as tomadas de decisões. Ali o seu Janderson, com certeza, muito verde ainda. Um garoto que precisa estar sendo lapidado primeiro para jogar nessa condição de alto nível que manda o futebol. Aí, quando o cara lá na frente, daqui a 1 ano e meio, 2, 3, o cara deslanchar e começar a jogar, aí vem a galera e fala: aí, acho o cara que você falou que era ruim lá, o cara tá acabando com o jogo. Eu digo: meu filho, mas passou 1, 2, 3 anos. Então, Vitória serviu de laboratório para ele ir crescendo para lá na frente estourar em outro lugar. Então, é isso que acontece também no futebol. Mas foi assim que eu vi o jogo entre São Paulo 2, Vitória, meu caro Anderson Matos. Valeu, beleza, meu querido Adson Piedade. Eu quero ouvir Gabriel Galindo. Tá com frio não, né? Graças a Deus. Não, tá de boa.
que é que você viu desse jogo aí? Nunca Não vi bastasse tanta- o frio. Nunca vi tanta gente preocupada com minha saúde aqui no chat. É porque vocês estão vendo aqui embaixo a perna, tá? Eu tinha chegado em Feira de Santana já, tanto que eu bati aqui na embreagem, no acelerador. Mas enfim. Falando sério agora de futebol, o Vitória mostrou a todos aqui no Morumbi, infelizmente, mais uma partida em que quem está do outro lado, seja torcedores de outros times ou dos times que enfrentam o Vitória, chegam a ter dó, a ter pena da equipe rubro-negra, visto a falta de qualidade. E o Vitória, ele não peca só pelas decisões assim equivocadas do treinador, das contratações erradas da diretoria. Dentro de campo, até às vezes que o futebol apresenta alguma chance, o Vitória mesmo se prejudica por conta de erros próprios. Não precisa ser erro de adversário, não precisa ser construção de jogada com mau acabamento. Às vezes só até a sorte olha para o Vitória e fala, vou dar uma chance, e o Vitória desperdiça. Mas tem aquele ditado famoso, né? Que a sorte ela só favorece, ela só sorri para os corajosos. E o Vitória jogou aqui hoje contra o São Paulo, para mim, pelo menos na maior parte do tempo, com medo, sem confiança, sem autoestima, sem coragem, como disse o próprio ditado. O que o Carlos Eduardo fez ali foi quando que a bola sobrou pelo alto. Para mim foi um nítido olhar, nítido, como o Adson fala da questão corporal, né? Do cara que viu que a chance se apresentou, fechou o olho e bateu. Porque na cabeça dele estava desesperado. Nem pensou em ter a calma para dominar, como o Adson citou que poderia ter feito, ou de caprichar melhor na finalização. Fechou o olho, irmão. Furou a bola, passou vergonha. Assim como passou vergonha Janderson, assim como passou vergonha Leonaldi, entre outros jogadores ou jogadas que a gente está aqui nos bastidores, na arquibancada, no setor de imprensa, dos torcedores do São Paulo, dos colegas de imprensa que cobrem o São Paulo, olhar pra gente com dó, com pena, dar risada, assim, do que tá acontecendo. Mas essa vergonha não é nossa, não. Essa vergonha é dos caras que estão dentro de campo. A gente passa essa vergonha alheia, mas o verdadeiro foco do motivo dessas piadas, desse riso, é de quem tá ali dentro de campo. E quem tá ali dentro de campo só está no gramado, nas quatro linhas, porque alguém contratou para isso. Então é uma bola de neve, é um iceberg que eu estou falando na ponta, mas ele é muito grande, de uma série de erros que no final, infelizmente, apontam para aquela palavra que vocês todos pensaram agora, para o rebaixamento. Obviamente ainda tem muito campeonato pela frente, obviamente a pontuação sugere que ainda temos como nos salvar. Vamos até o fim, crente nisso, incentivando para que o Vitória siga brigando. Mas isso é tudo na base do amor, na base da fé. Porque, na razão, muitos cravariam que o Vitória hoje é um fortíssimo candidato. E, infelizmente, eu não posso tirar a razão deles. Ainda há tempo, a janela ainda está aberta, tem como corrigir a rota, mesmo que pareça tarde. Mas hoje passamos vergonha aqui no Morumbi. O placar não diz o que foi o jogo. O único momento em que o São Paulo se sentiu ameaçado pelo Vitória em 90 minutos foi a chance do Carlos Eduardo. No resto, até quando estava 2-1, o São Paulo estava confortável na partida, porque ou eles estavam com a bola, ou o Vitória perdia para ele mesmo. Se apresentava, dominava, tentava trabalhar e errava sozinho. Era o passe do 3 dedos do Janderson, era a covardia do Leonaldo de não tocar para o Zé Hugo, entre outras séries de lance. Então, o Vitória é um dos piores do campeonato tecnicamente, e a única coisa que pode salvar o Vitória hoje é a sua torcida. A gente, quando lota o Barradão, faz até um Flamengo tremer e errar toque de bola. É a gente jogar junto como a gente vem jogando, para aí tentar se salvar. Infelizmente, para mim, o panorama do Vitória atual é esse. 2-1 para o São Paulo não foi o que o jogo se mostrou. Dito isso, por ser futebol, ainda saímos daqui lamentando não ter levado um ponto, porque a chance se apresentou.
Esse é o Vitória, e não é o Vitória só de hoje. É o Vitória do campeonato inteiro, que a gente reza, ora, tem fé, torce para que mude. E cada vez mais ele vai mostrando pra gente que não tem perspectivas de que vai mudar. Mas mesmo assim, pelo nosso amor, vamos torcendo. E é isso. Saio daqui hoje, triste, e torcendo para não estar aqui por terminar, Anderson. Valeu, Gabriel. Agora, Anderson, pode falar, meu irmão. Fica à vontade. é importante dizer que quando a minha fala sobre que o Vitória, quando a janela fechar, que eu acho que é na época do jogo do Vasco, não sei, é no início ali de setembro, e o Vitória tiver um revés contra o Vasco, o Vitória não vai ter fato novo. E aí o fato novo vai ser outro treinador novo, para dar talvez a última cartada do presidente para o Vitória tentar ficar na Série A. Porque se o Vitória tiver um revés com o Vasco, vai ficar insustentável a condição do Vitória na competição, porque até os clubes que estavam atrás do Vitória estão começando a vencer e está preocupando já a gente de embolar mais ainda. Guido Carrilho, quem mais aqui? Santi Rodrigues, Rodrigo Castilho, centroavantes baratos, goleadores no futebol argentino. Gatito, Santos, Ricardo Soles, goleiros acessíveis ao Vitória. Acorde, Fábio Mota. Fala aqui o nosso Freitas Gamer. O Leandro, se você desistir, Anderson, eu paro, você não é disso. Não. Inclusive, eu acabei de postar um vídeo no Instagram falando sobre isso. Não é hora de jogar a toalha. Entendeu, Leandro? E todo mundo tá do outro lado aí. Eu sei que o time nos aborrece, que foi mal montado. A gente fica pirado, pede fora Carpini alguns, outros lançam Fábio Mota, culpado, Ítalo Rodrigues, que são mesmo, e são mesmo, pelo elenco mal montado. Mas, meu brother, ou a gente vai continuar se unindo pra permanência e pirado ali, ó, velho, barradão de novo, pra esses jogadores que não merecem. Não, irmão, não é por eles, não. Ah, o presidente me estressa. Não é por ele, não. Não é por Carpini, não. Não é por mim, não. É pelo Vitória. Porque todo mundo vai embora. Todo mundo vai se picar qualquer hora dessa aí, irmão. E o Vitória vai ficar. E você vai ficar. Então, para evitar que o Vitória torne seu time ainda mais fraco do que tá, time mais fraco do que tá, porque se cair esse ano que vem o time é mais fraco do que esse ano. Então, para evitar isso, ou a gente vai na raça, gritando mesmo, um cara de jogador ruim, e a gente tá lá apoiando. Opa aí, velho. Tá lá retado, o cara erra. Opa aí, velho. Nego. Olha que jogador ruim, Janderson. Vamos virar, nego. Meu Deus do céu, de novo virar. E vamos ganhar, nego. Opa ali pra Leonardo, velho. Parece água de salsicha, velho. Pelo Vitória, minha vida. Tá ali reclamando, mas tá apoiando. Tá retado ali, mas tá apoiando. Ou a gente faz isso, irmão, ou fica no sofá vendo o jogo retado, sem apoiar a zorra, e empena mais ainda. Então esqueça que eu vou desistir. Agora não. Agora tá muito cedo. Muito cedo. Não é hora. Perdeu do São Paulo no Morumbi. A gente quer que ganhe, né? Mas não contava com nenhum ponto. Na minha projeção não tem nenhum ponto do São Paulo. Nenhum. Só que o Adson traz aqui um detalhe e eu concluo esse pós-jogo, né? Se não ganhar do Vasco, aí, meu parceirinho, aí é barril. O Vasco não é um adversário fácil de se ganhar. O Vasco merece todo e o máximo dos respeitos. O Vasco vive uma situação um pouco melhor que a do Vitória. Mas não estou falando com relação a isso. É não ganhar o jogo contra o Vasco. É não ganhar uma partida que é dentro de casa e que nós temos a obrigação. Aí fica insustentável. E eu não consigo mais enxergar como, de que maneira, o que fazer para a permanência. Afinal, precisamos vencer 7 jogos. Então, o que eu me apego, além da fé que eu tenho, a fé é enxergar o que não está vendo, está perto. O que eu me apego, em que eu me apego, é em você que está do outro lado aí. Que também não vai jogar a toalha. Não é momento não. Bora lá de novo, domingo, apoiar, pirado ali, ó, retado. Frio, às vezes um pouco frio, porque o time não embala. Mas vamos tentar fazer com que esse time continue na Série A. Sem você
É impossível o Vitória continuar na primeira divisão. Não desista não, brother. Não joga a toalha não, velho. Jogue não. Vamos juntos. Até onde dá. E fazer com que dê. Beleza? É isso aí.